CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. CBN Debate. Oferecimento Petroflex Energia, combustível de qualidade para abastecer a sua empresa. CIMEP, Sindicato Forte, Sindicato de Luta. Arte Fértil, expertise em somar ciência e amor para a construção de sua família. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Pela CBN, vamos destacar a economia, começar aí a semana, o ano, falando sobre as perspectivas, trazendo os economistas Clidenor Lima Júnior, João Rogério Filho, Werson Caval. Senhores, muito obrigado pela atenção, muito boa tarde. João Rogério, tudo bom, João? Boa tarde, feliz ano novo aí para você. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Clidenor, Werson. Um grande 2024 para todos nós. Clidenor, feliz ano novo para você, Clidenor. Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Muito obrigado. Boa tarde, Werson. Boa tarde, João. E um 2024 de muita prosperidade e alegria. Da mesma forma para você também, viu, Caval? Boa tarde. Boa tarde, Aldo, aos amigos Clidenor, João Rogério e a todos os ouvintes da CBN. É uma grande satisfação estar aqui e um feliz ano novo para todos. Vou pegar um saquinho de pedra que eu tenho aqui para sacudir vocês, representando os economistas, porque algumas manchetes de sites e jornais especializados no tema diziam: economistas erraram, os economistas erraram para 2024, a previsão é melhor, 2023 fechou como não previam. Bom, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Começamos 2024 com uma perspectiva boa para o Brasil, e isso se refletirá nos estados? Primeiro eu ouço o João, depois vou para a Clidenor e na sequência eu vou ouvir o Werson Caval. Eu acredito que sim, Aldo. Acredito que a resposta seja sim. Nós começamos o ano com uma expectativa dos agentes econômicos bastante positiva. Isso primordialmente se dá por uma estabilidade institucional, as vitórias que o governo teve com o ministro Haddad no final do ano passado, a condução serena que está sendo dada pelo quadro técnico que gere a economia do país, sendo que um aspecto relevante que nós vivemos a cada 2 anos é a questão política. Esse é um ano de eleições municipais, que a gente poderia tentar fazer um equivalente na política norte-americana como as eleições intermediárias, são elas que vão trazer já um panorama para 2026. No cenário mundial temos também um momento muito importante com a eleição dos Estados Unidos, a maior economia do mundo até hoje, mas, em resumo, eu acredito que para a maior parte da população, que é para finalmente quem a economia política importa, o cenário é mais otimista. Emprego e renda e uma série de indicadores. Muito bem. Eu não falei agora da abertura, não estranhe se eu fizer uma intervenção na fala de vocês, porque a gente está aguardando a fala do presidente Lula, pronunciamento dele nesse dia de hoje, de importantíssimo, e aí talvez eu possa intervir, não se espantem com relação a isso não, tá bom? Na hora de dizer, olha, vamos parar um pouquinho para a gente ouvir o presidente Lula. Clidenor, você concorda aí com o João Rogério? Discorda de alguma previsão, de alguma fala dele? Veja bem, quando você vai analisar a perspectiva para o ano que começa, você tem que ter uma abordagem, digamos assim, o mais imparcial possível. Então, veja só,
a gente tem um país que efetivamente atravessa uma crise institucional, então a gente não tem clareza em relação à separação dos poderes, então esse é um problema grave. A gente é um país que tem um risco jurídico excessivamente alto, e isso é reconhecido mundialmente, e a gente tem também um ambiente internacional de muita incerteza, por conta basicamente, você tem aí 2 conflitos muito graves acontecendo, né? A guerra da Ucrânia e o conflito no Oriente Médio, né? Israel o Clidenor, e um terceiro aí sendo desenhado pelas Coreias, né? Pois é. Então, você tem um ambiente que no aspecto internacional é de muita incerteza. No aspecto institucional brasileiro, também é de muita incerteza. E considerando que a gente tem um índice de desemprego de 7,7%, a gente, apesar de estar com uma taxa Selic caminhando para redução, ainda é uma taxa de 2 dígitos, e, enfim, a gente ainda tem uma dívida social muito grande, né? E, efetivamente, está muito claro, independente aqui de posicionamento à direita, à esquerda e ao centro, o governo, infelizmente, não veio com uma posição de pacificação. Então, o país continua dividido e essa divisão parece que tende a se acirrar. Eu vejo isso com muita preocupação, sabe? Essa divisão do país em lulistas e bolsonaristas, sabe? Eu acho isso muito triste para um país que tem uma pretensão. Isso, de certa Eu forma. acho que esses pontos precisam ser ponderados, mas com todo respeito. Tá certo. Caval, diga lá, Caval. Bem, Aldo, para começar, né, como eu sempre comento, o trabalho do economista ele é meio ingrato, porque nós trabalhamos sobre expectativas. E a única certeza que a gente tem quando se trabalha expectativa é a queda dessa expectativa, é a frustração. Mas em relação, considerando os números do Brasil, né, da economia brasileira, que esperava-se, né, nós até costumamos subestimar a nossa síndrome de vira-lata. Então, todos os indicadores foram maiores do que esperado, para você ter uma ideia. Até o crescimento do PIB aí vai dar praticamente acima, 3 vezes mais do que se esperava. Então, é natural que se pense que há um otimismo aí, tanto para os estados como para a própria... como para o próprio país como um todo. Agora, é interessante nós frisarmos, né, que um país, para que ele possa se desenvolver, não só esses dados econômicos, como foi colocado pelos meus companheiros, aí o Clidenor falando da parte social, ele precisa repercutir esses bons números justamente na população, em forma de social, geração de emprego, queda de taxa de juros para que se tenha maiores investimentos e crescimento como um todo, porque se sente diretamente assim. Agora é interessante pensar num país que ele trabalhe como uma empresa. A empresa ela trabalha calculando riscos, como? Justamente para avaliar todos os fatores, que é para minimizar esses riscos que ela vai ter para poder crescer. Então, quando se fala de economia de uma nação como o Brasil, então, são inúmeros fatores que são interligados. Isso dificulta bastante as previsões, tá? Muito, até porque hoje a economia globalizada. São fatores que vai de uma safra, né, do agronegócio a fatores muito mais externos, como uma guerra, por exemplo. Então, tudo isso dificulta as previsões. Mas, como brasileiro, como cidadão e conhecendo o tamanho e a pujança do nosso país, temos que ser otimistas, porque nós temos toda a possibilidade, não só de chegar agora à 9ª economia do mundo, mas para alcançar muito mais acima esse ranking. Agora, tem uma questão que pesa, que eu queria jogar para vocês aí, começando por João a responder, que é essa coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? O governo federal continua gastando muito, né? O governo federal continua buscando a todo custo recolher para poder bancar uma série de coisas. Enquanto não tiver esse ajuste de arrumar a casa, João, essas previsões elas seguem certas? É uma discussão que nós temos há muito tempo, de que se você vai fazer um orçamento, você, Aldo, Clidenor, Edson, nós mortais, nós não começamos dizendo quanto nós precisamos, né? A gente começa dizendo quanto a gente tem. Então, existe uma subversão da lógica, sem dúvida. Desde 1964 não se conseguia uma reforma num ambiente qualquer, tributário, previdenciário ou mesmo administrativo, como nós tivemos agora há pouco. Mas só que
a gente está discutindo o quanto arrecadar sem discutir antes o quanto gastar. E essa subversão da lógica que todos nós aprendemos desde nosso primeiro estágio a fazer com que nosso orçamento caiba dentro dos nossos proventos, isso é um problema sério. É um problema político, é um problema a ser enfrentado através da política, através da renovação de propostas e renovação de nossos quadros. Infelizmente, nós somos reféns de um Congresso extremamente entremeado de interesses com grandes corporações, grandes lobbies no sentido mais nobre, a legítima representação de interesses de um segmento, de uma categoria, e, infelizmente, isso atravanca muito a mais do que necessária reforma administrativa, e lhe dando toda a razão, em meu comentário, a sua afirmação. Cleilenor, enquanto a gente está gastando muito aí, fica difícil de arrumar dinheiro para cobrir. Porque tem essa coisa também, né, João, Caval e Cleilenor? Não, porque dinheiro público, o dinheiro não é público, não existe dinheiro público. O dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é nosso. Então, a gente está trabalhando para bancar um gasto excessivo de um Estado que é perdulário e muito, não é? Concordo plenamente, tanto com o Aldo quanto com o João. O Estado, de fato, é perdulário e tem algumas coisas que são um pouco preocupantes, né? Então, quando o presidente da República desmente o ministro da Fazenda em relação ao superávit e mostra um total desconhecimento em relação à importância da geração desse superávit, do equilíbrio das contas públicas, aí você vê que há uma certa preocupação com as eleições que estão se aproximando, mas não com a reconstrução do país. Então, eu acho isso extremamente grave. Eu quero fazer um pequeno adendo aqui, aquela brincadeira que você fez no começo. Veja só, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 25 anos, analista de valores imobiliários, consultor de valores imobiliários e hoje assessor de investimentos. Mas, basicamente, imagine se você está numa UTI. Então, o médico, na equipe médica, no médico de plantão, está constantemente atualizando o prontuário do médico. E você pode ter muitas intercorrências, todo tipo de natureza. E é isso que acontece com a economia. Então, a questão é que, quando você está imerso no mercado financeiro, essas projeções elas vêm sendo corrigidas quase que diariamente. Então, na realidade, quando você vê uma projeção dessa muito distante da realidade, é porque ela caducou, ela é muito velha. Mas, obviamente, não estou dizendo que não existe erro. Existe, alguns erros são cavalares, são grotescos. Mas há sempre um ajuste fino. Então, eu tenho que fazer essa média aqui em defesa de alguns economistas, não de todos. Tá certo, defendeu bem a categoria, hein, Caval? Então, Aldo, existe até uma brincadeira no meio econômico que fala que as previsões econômicas servem para validar a astrologia. Olha só, brincadeira. Mas de qualquer coisa, né? Agora, um ponto importante, né? Na intervenção do Erson, eu concordo, você precisa de um Estado equilibrado, né? Que foque nas funções essenciais, né, do serviço público. E a gente não vê isso hoje, a gente não viu isso no governo passado, que basicamente acabou depois da reforma da Previdência, e não veio com nenhum grande projeto. E você vendo agora esse governo, exceto pela reforma tributária, que eu queria até que, né, a gente pudesse discutir agora no próximo ponto, também vem deixando a desejar, porque não faz o dever de casa em relação ao equilíbrio das contas. E a política fiscal acho que um dos principais focos de preocupação para o ano de 2024. E, num português muito claro, o governo não está preocupado em gastar menos do que arrecada, muito menos com o serviço da dívida. Então, esse é um ponto que é a grande interrogação para como o ano de 2024 vai transcorrer. Isso é fato. Isso aí a gente está acompanhando o dia a dia. Agora, o que o cidadão comum, João Rogério, Erson, Caval e Cleidenor, ele pode esperar? Porque você vê o noticiário mais amplo e não tão detalhado, a economia
vai ser melhor em 2024, né? Onde que o cidadão comum ele vai enxergar essa economia melhor? Porque você tem o seguinte, você já gira o ano agora, João, Clidenot e Caval, com reajuste de até 25% plano de saúde, reajuste de até 10% escola particular, reajuste em produtos, claro, de cesta básica. E você não tem reajuste de salário. Nessa proporção, não tem, já começa aí. O que o cidadão comum ele entende de que, de fato, a economia para esse ano promete, João? Nós temos a recuperação de uma série de programas sociais que haviam sido encerrados durante o governo anterior. É muito importante esse corte que você faz, Aldo, porque nós aqui na CBN estamos com uma audiência extremamente qualificada do ponto de vista socioeconômico. Não é exatamente uma audiência popular, não é uma audiência de cortes de classe C e D, padrão IBGE. Para essas classes, efetivamente, nós estamos tendo uma deflação de alimentos. Considerando que a gente tem uma participação de 55% média do item alimentação no orçamento de uma família de classe D, que infelizmente representa 15 vezes mais do que a classe A+ do IBGE, para este público, sim, nós estamos tendo um avanço, está tendo mais comida na mesa, menos fome. Ao mesmo tempo, nós falamos que nós temos uma queda dos juros primários. Isso não é interessante para a classe A+, que é a classe aplicadora. Nós temos um resultado, por exemplo, nas ações de preços administrados, um pouco menos generoso do que foi nos anos anteriores. Então, é muito importante a gente entender essa heterogeneidade estrutural. Eu estou buscando agora um termo que se usava na década de 80, mas que... João, desculpe interrompê-lo, mas já vou justamente baseado nessa sua fala aí. Veja, vamos também... É preciso ser bem claro que, olha, reforma tributária que está aí, ela vai triturar a classe média, vai acabar com a classe média, mais do que já está acabando. Hoje, esses programas de governo que devem existir, alguém paga essa conta. E quem paga essa conta é a classe média. Então, veja, por tudo que a gente tem acompanhado, João, a tendência é que a classe média ela seja cada vez mais apertada, esmagada. Pelo menos são essas as projeções, João. Sem dúvida. Nós temos também agora uma questão de entendimento do que tratamos como classe média. Vamos buscar uma definição de classe média. Classe média é um núcleo familiar que percebe em sua totalidade os chefes de família e algum filho maior a partir de 6 salários mínimos. Isso é uma realidade um pouco distinta do que nós imaginamos, do que nós, na nossa infância e adolescência, entendíamos que, não, somos filhos da classe média, somos filhos de bancários, somos filhos de gerentes industriais, como é a minha origem, mas isso não é classe média. Classe média é algo bem abaixo. Como também eu posso afirmar que todos nós somos classe A+, todos nós somos ricos quando estamos tratando de um padrão IBGE. Então, isso é importante que se afine ao discurso, porque quando a gente diz a classe média vai ser triturada, peraí, vamos falar de classe média padrão IBGE ou classe média do nosso ideário? Não sei se Clidenot e Wesson não gostaria de capitalizar tanto a palavra. Veja só. Vou aproveitar. Clidenot, deixa eu pedir permissão para você, para o Caval. Eu tenho que ir para o intervalo, que eu tenho o repórter CBN. Já a gente volta. E na volta você fala, e o Wesson Caval, sobre o que o João Rogério citou agora, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Muito bem, a gente volta com o nosso debate. Economia na pauta, Clidenor Lima Júnior, João Rogério Filho, Erson Caval, aguardando o sinal de Brasília, para a gente ouvir o presidente Lula nesses eventos que acontecem hoje, relativos àquela tragédia lá do dia 8 de janeiro do ano passado. Clidenor, eu acho que João pediu que você falasse, eu tive que intervir por conta do intervalo. Por gentileza, volto com você, o Erson Caval. Muito obrigado. Então, acho que um ponto importante, também outro pequeno parênteses aqui, é o seguinte. A gente vem de uma sequência com breves hiatos em que normalmente o governo gasta muito, né? Estoura o orçamento, enfim. E o que acontece? A inflação estoura, os juros sobem. Então, basicamente, o custo de dinheiro, esses juros altos, também é para financiar o governo. E, obviamente, os bancos ficam com menos recursos para emprestar para as empresas e para as pessoas. Esse dinheiro fica mais caro. Então, a gente também está pagando pela incompetência do governo. E é importante, porque as coisas não são tão simples assim, né? Acho que isso acaba dopando a sociedade. Eu digo, a classe média para cima, que é quem tem capacidade, por menor que seja, de poupar. E você fica nesse mundo maravilhoso em que aparentemente não existe risco. Você está ali na renda fixa, comprando títulos públicos, com um risco de calote do governo muito distante. Você se acostuma a isso. Isso é uma jabuticaba, né? Então, na verdade, há sim excelentes oportunidades de investimento e que esse dinheiro é canalizado para a geração de empregos, para novos negócios, mas isso é favorecido basicamente por um ambiente de equilíbrio fiscal, inflação cadente e juros mais baixos. Então, eu continuo batendo na tecla que o principal agente responsável por isso e por essa cultura do investimento fácil na renda fixa é a União. Isso aí assim, eu entendo como um ponto muito pacífico. E também a gente tem que ter o cuidado concordo, né, com as colocações que você fez, mas, enfim, sem ufanismo. Nós somos um país de terceiro mundo. Então, uma coisa é classe média na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, na Austrália. Outra coisa é classe média na China, na Índia, na África do Sul, no Brasil, na Argentina, enfim. Então, obviamente, o nosso conceito de classe média, por mais deteriorado que ele esteja em relação à nossa adolescência, concordo aí com o João Rogério, mas é aquela história. É o que nos cabe. E quando você pega a classe média, ou até mesmo a classe média alta, e você vai fazer comparação com o país de primeiro mundo, coitada. Coitada mesmo. Já morreu há muito tempo. Caval, diga lá, Caval. Então, fazendo um apanhado de tudo, Aldo, é interessante a gente observar, por exemplo, uma certa incoerência no atual governo, porque se, por um lado, a Fazenda tem uma meta muito grande de zerar esse déficit e tem um governo que tem como principal característica gastar muito e, de certa forma, não gastar de forma até, vamos dizer, coerente com o investimento necessário, é lógico, sem querer entrar na seara de que o projeto social, né, o trato social da população, ele tem que estar como um projeto de Estado, não de governo. Ele sempre vai ter que existir, né? Isso é natural. Mas, por outro lado, como dizia até o economista Humberto Costa, o combate à pobreza começa com respeito a quem produz a riqueza. Então, de certo modo, para que a gente tenha uma sociedade onde esses números econômicos, que em 2023 mostraram-se muito melhores do que foi previsto, se faz necessário, como eu já citei, que ele venha em prol da população. E como? Facilitando, porque quem gera riqueza de um país não é governo. Você acabou de citar quando iniciou, o governo não gera dinheiro. Quem gera riqueza são empresas privadas, elas precisam das condições. Sim. É até clichê, Caval, mas você não pode acabar com a pobreza eliminando a riqueza. Então, não faz nenhum sentido isso.
Perfeito. Ela tem que existir, até porque todo país tem esse programa de Estado para poder auxiliar a população que fica em vulnerabilidade. Mas, no nosso caso, esse gasto ele precisa ser aplicado de uma forma que saia daquela condição, para que vire mão de obra, para que ajude o Brasil a crescer. E nessa linha, o Brasil ele tem assim, uma estrada muito grande, Aldo, na desburocratização, por exemplo, dos investimentos. Nós gastamos muito com mão de obra. Vamos pegar o estado de Pernambuco, que gasta 52% dos quase 44 bilhões de orçamento anual com folha. Sobra menos de 2 bilhões para investimento. Aí muitas vezes tem que recorrer a empréstimos. Então é necessário que se tenha essa, vamos dizer, validação em forma de união, como foi citado pelo Clidenor, de todo mundo estar numa mesma agenda, para que a gente veja o Brasil crescer de forma sustentável e não ficar se polarizando por política, que só traz muita instabilidade. Ou seja, a economia precisa estar aliada à política para poder crescer todo mundo junto. Uhum. Diga lá, João Rogério. Tá perfeito. Eu traria para o debate o seguinte: da forma como as coisas estão sendo colocadas, em que está havendo um crescente, crescente. Sim. João, desculpa lhe interromper, mas só para você dar vazão aí ao seu raciocínio. Quando eu falei de classe média, porque o que acontece é o seguinte: como é que a gente está hoje no Brasil? Classe média, ela está cada vez mais sendo apertada. Classe média essa que não existe mais, vocês já falaram. Só que aqui o que acontece? Quem está bancando tudo isso aí, os programas sociais, essa coisa toda, os gastos do governo, os excessos do Estado, é a classe média. Porque o rico, João, o rico mesmo, ele não está nem aí. E quando você vai para o rico nesse país, é meia dúzia. É isso que eu ia colocar. Dentro desse modelo, Clidenor, Wesson, Aldo, nós temos uma enorme concentração de riqueza. A gente não está tendo um decréscimo da riqueza de quem era rico há 20 anos. Logicamente, dinheiro muda de mãos. Mas quando você vai buscar as estatísticas, você não está tendo um achatamento da classe A+, em favor da classe C e D. Não, o que você está tendo é um movimento que, inclusive, é mundial, passa pela revisão da produtividade do trabalho, que é justamente essa mão de obra mais qualificada, onde nós estamos pecando há algumas décadas na educação, ou seja, na qualificação e na melhoria dessa produtividade, porque salário não é mágica. Salário é remuneração de produtividade. E a classe média, aqui nos referimos, dentro de um conceito ou de outro, mas a gente já alinhou isso, ela está sendo esmagada muito por conta de sua produtividade do trabalho. E é na ação de educação e saúde, logicamente, aquele pilar tão batido, aqueles 3 pilares tão batidos, que o gasto do governo poderia ser melhor utilizado e aí sim criar um ciclo virtuoso. Em momento nenhum aqui, gente, eu estou defendendo que os gastos são bem feitos ou que são em uma dose razoável. Não, é muito e é mal feito. João, porque você vai ao seguinte, viu, Clidenor e o Wesson? Vamos para Pernambuco. Você tem o orçamento esse ano da Assembleia Legislativa, para manter 49 deputados, a gente vai pagar quase R$1 bilhão. Esse é o orçamento, João, de uma Assembleia Legislativa para a gente sustentar 49 parlamentares. Aí você vai dizer, não é dinheiro público, é o que eu falei, esse dinheiro é nosso. Quer dizer, é demais? Podia ser revisto isso? De que forma a gente poderia economizar mais? Mas o que acontece é que quem deveria economizar, é o que eu falei lá no início, quem deveria dar o melhor exemplo, não dá, que é o Estado, de um modo geral. Então você tem aí um estado pobre como o nosso, Pernambuco, onde você vai disponibilizar de repasse R$1 bilhão para 49 deputados. Quer dizer... Aldo, desculpa, pode continuar. Não, eu joguei para você. É interessante, se me permitem, pessoal, porque como estratégia, a gente entende que é o que se precisa fazer e o que não se tem que fazer também. Então, nós sabemos que 2023 para os estados foi complicado até tivemos uma grande redução em função de ações anteriores e leis complementares que reduziram o ICMS, que é o principal imposto do estado.
Então, tiveram perdas significativas. E olha que Pernambuco terminou um bom exemplo, né, feito pelo atual governo, que foi a redução em quase R$500 milhão no custeio da máquina. Então, eu considero como uma grande estratégia, já que você está com pouco dinheiro para investimento, nós verificamos até que houve uma queda aí na capacidade de pagamento do Estado, né, de B passou para C. Então, muito interessante também, já que eu não tenho muita receita, eu vou atuar onde é que eu posso economizar, o que é que eu deixo de gastar. E foram aí quase R$500 milhão economizado, mostrando que é uma estratégia também que pode ser feita pelos governos estaduais. Mas aí volta aquela questão que o João falou lá, da reforma administrativa. Não se toca nesse assunto de reforma administrativa. Por quê? Porque vai pegar a política, porque vai pegar o judiciário, que gasta muito e tem um excesso de benefício gigante. Então, ninguém quer cortar a pele, João. Esse é o problema. Okay. É o mundo da hipocrisia, né? É a política da hipocrisia. Então, você vê, obviamente, né, quando o governo ele tem um partido político, um segmento, ele tem um alinhamento muito grande com o funcionalismo público, obviamente ele vai fazer média e ele não vai querer atacar. Aí você vê, por outro lado, você tem outro governo, e aí quando você tinha medidas projetos para cortar na carne, né, dos privilégios, estou falando da casta do funcionalismo público, aquele que realmente onera. Não estou falando do professor, do enfermeiro, enfim, do policial. É bom que de novo fazer esse recorte, né, João? Porque a maioria esmagadora do servidor público ganha mal. O servidor público, em linhas gerais, ele vive num aperto. Agora, você tem as castas que deveriam, sim, entrar nesse processo de reforma administrativa. E é o cuidado aí que a gente tem que ter com a generalização. Então, o grosso do servidor público, né, trabalha de forma honrada e vive dentro daquelas faixas que a gente falou da classe média do terceiro mundo. E você tem uma elite que não tem paralelo no mundo civilizado do primeiro mundo. É muito melhor. Mas, assim, João, muito mais assintoso. João, mas desculpa. A questão é que você não tem nenhum projeto efetivamente envolvido com essa mudança. E aí você está sempre discutindo os direitos do trabalhador. Projeto de continuidade, né, Clidenor? Né? Que não fica em 4 anos só, né? Mas a gente está discutindo o modelo dos anos 30, da ditadura de Vargas. Isso. E ano a ano você vê quantas pessoas realmente têm carteira assinada. Vai, sei lá, 30%, 40%, 50%. E olha, não vai passar muito disso. Estou dizendo a vocês, e daqui a alguns anos, viu, João, Clidenor e Wesson, vocês vão me questionar. Essa reforma feita aí, tributária, não vai trazer o que está se pregando, não. Se você vai ao fundo, ao pé da letra, é uma reforma tributária para inglês ver. Viu, João Rogério? Vou deixar o João falar agora, que a gente não está deixando ele falar. Eu já exagerei no primeiro bloco. Aldo, só fazendo um desafio, de fato é muito interessante essa provocação do orçamento. Vamos fazer um exercício aqui, e eu não vou abusar muito dos cabelos brancos que vocês ainda têm, isso é um privilégio, nem eles têm mais. Os últimos 3 deputados estaduais que vocês votaram e quais as plataformas deles para a reforma administrativa do Estado. Quem responder isso e na audiência, entre no chat, eu vou dizer que realmente é um cidadão absolutamente diferente de tudo que a gente tem em termos de consciência política no país. Perfeito. A gente reclama do resultado, mas não quer participar do processo. Exato. Perfeito. Aldo, em relação à reforma tributária, é até interessante outro ponto para colocar aqui no nosso debate, é que, assim, hoje a nossa política tributária está em cima de 3 fatores, né, que é renda, consumo e patrimônio. Basicamente, a reforma teve em todo o seu escopo aí, quase 100% em cima do consumo, pouco sobre o patrimônio. E ela termina utilizando só uma parte do princípio da isonomia. Sempre foi assim historicamente, ou seja, todo mundo é igual perante a lei e paga a mesma coisa. Esquece que os desiguais têm que ser cobrados na medida da sua desigualdade. E aí isso onde termina onerando demais essa parte da suposta classe média
que paga igual o rico. Ou seja, não existe nenhum tipo de definição por que ele tem que pagar igual o rico. Agora, melhor, né? Vão taxar pelo menos o jet ski e os jatos, né? Isso, mas isso vai impactar muito na economia, João, Wesson e Clidenor, porque a reforma ela vai diretamente no serviço. Então, você vai ter um aumento aí de pejotização muito grande. Quem é PJ vai se quebrar porque agora vai ter que recolher muito mais. Essa coisa o que prometeram aí de reforma tributária não vai, gente, acontecer. Efetivamente, concordo com o João, que se demorou 3 décadas para isso sair, mas não sei se... Eu estou dizendo isso porque eu tenho feito debates, viu, João, com especialistas aqui sobre reforma tributária. Quarta-feira até eu tenho outro debate que eu estou fazendo por semana, porque quando a gente vai assim ao pé do que foi estabelecido, de avanço, pouca coisa, mas pouca coisa mesmo. Mas... Eu acredito que a gente teve um avanço na simplificação, não na desoneração ou otimização. E acho que é um papel mais infeliz do que prever o crescimento da economia é prever como vai terminar o resultado prático dessa reforma. Eu vejo aí alguns anos de debates, implementações, revisões, excepcionalizações. Já existem categorias profissionais que foram excluídas dessa questão de lucros e dividendos, e os lobbies serão muito fortes, e desde que exercidos legitimamente, legítimos são. E eu acho mais difícil prever como vai terminar. Você me dizer a estrutura tributária do país em 2035 é mais difícil do que dizer o PIB no final de 24. É verdade. Concordo plenamente. Mas acho que as preocupações aqui, você tem a reforma do jeitinho, né? Então, sempre você vai ter os grupos de pressão, as exceções, né? Você continua tributando o consumo desesperadamente, né? E você tem uma base para tributar a renda pequena. Então, você vê as experiências da Coreia do Sul, da China, apesar de eu ter muitas restrições ao governo chinês, mas em termos de economia, o que foi feito. Então, que país a gente quer para o mundo? Então, você quer um país que vá assumir a preponderância na produção, né, e na diversificação da economia? Como é que você vai fazer isso com esse regime trabalhista? Então, você quer gerar emprego para que as pessoas tenham renda e que a renda seja tributada, mas não o consumo. Então, a gente continua correndo atrás do rabo e não vai sair disso. Então, as suas colocações, Rogério, foram perfeitas. Né? É uma reforma canhestra que vai sofrer uma série de ajustes em função dos grupos de pressão, e a gente ainda não consegue entender uma coisa: todos precisam ser iguais perante a lei. Vai virar uma reforma Frankenstein, né, Clidenor? Total. E a gente vai ter que correr. Agora, essa coisa mesmo, viu, João, da simplificação, eu também pensava que ia simplificar, mas pelo que eu tenho ouvido aqui, não vai simplificar muito, não, porque as burocracias, elas ainda existem, né? Mesmo com todo esse festejo que fizeram aí de reforma tributária. Mas, bom, isso é tema para outro tema. João, obrigado pela atenção e até o próximo encontro aqui na CBN. Um feliz ano novo aí para você. Eu que agradeço, desejo mesmo a toda a audiência, aos meus amigos Clidenor e Wesson Cavalo. Obrigado. Clidenor, até a próxima. Obrigado. Abraço. Wesson, até a próxima. Wesson. Obrigado, amigos de bancada. Aldo, um ótimo ano para todo mundo. Muito bem. Muito obrigado aos amigos. Já já a gente disponibiliza o debate. Brasília, a gente tem a fala das autoridades. Nesse momento, o Alexandre de Moraes está falando a respeito do 8 de janeiro. O Estado constitucional